Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você uma leitura que eu estava fazendo que está no livro de Segunda Reis. Lá no livro de Segunda Reis fala sobre os diversos reis que Israel e Judá tiveram. E nesses relatos eu consegui prestar atenção em uma coisa que me saltou ali os olhos, né? Me chamou bastante atenção. Tiveram vários reis que fizeram o que o Senhor reprova. E é interessante que a Bíblia ela especifica isso. Ou que aquele rei fez o que o Senhor reprova, ou que fez o que o Senhor aprova. Só que, quando a Bíblia relata sobre reis que fizeram o que o Senhor aprova, tem um detalhe que vem logo em seguida. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção foi isso. Sempre quando vem a frase fez o que o Senhor aprova, em seguida vem, mas não, os altares não foram derrubados, os altares idólatras não foram derrubados. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Porque o rei, ele tinha bastante poder sobre o povo, é como se fosse um presidente, né, que governa ali o país. Então o rei, ele tinha todo esse domínio sobre o povo. Mas ele não derrubava os altares idólatras. Ou seja, ele deixava aquele grande poder, permitia que o povo continuasse adorando outros deuses. E outro ponto também é que se ele fez o que o Senhor aprova, ele não fez de todo o coração, porque não ordenou que os altares fossem totalmente derrubados. E aí eu trouxe essa reflexão para a nossa realidade de hoje, né? Porque eu acho que a Bíblia é isso. A gente tem que ler o que está relatando e olhar para o que a gente pode aplicar, onde nós podemos aplicar no dia de hoje. E aí eu refleti que não adianta nós dizermos que somos convertidos, nós dizermos que somos 100% de Deus e enfim, e não derrubar os altares do nosso coração. Nós precisamos derrubar toda a idolatria que nós temos. E cada um de nós sabe onde está adorando. A gente sabe quais são os altares do nosso coração. E aí eu sempre tinha a dúvida, mas como é que eu sei se realmente eu estou idolatrando ou não aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquele trabalho? E eu refleti, e eu acho que eu vi também isso em algum vídeo, algum material, de que quando a primeira coisa que você pensa quando você acorda é o teu trabalho, é o teu relacionamento, é, enfim, sei lá, um ministério, aquilo está tomando o lugar de Deus. Então, se você está focado ali, a tua vida é voltada para aquele trabalho, para aquele relacionamento, para aquele ministério, ou o que seja, se a tua vida é 100% focada nisso e o relacionamento com Deus vem depois, você está idolatrando aquilo. E assim, trazendo para minha realidade, que eu posso falar sobre mim, né? Não posso falar sobre outras pessoas. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, o trabalho ele me tomava o meu dia inteiro, né? Eu não trabalhava aos finais de semana, mas tomava o meu dia inteiro e eu passava o dia focada naquilo. E aí eu pedia muito a Deus que eu pudesse ter relacionamento com Ele, ter tempo de ter mais relacionamento, né? Porque o que eu fazia? Eu levava minha Bíblia pro trabalho e lá no trabalho eu lia a palavra. Então, eu não tinha muito tempo para fazer isso, porque eu fazia isso antes de começar o meu expediente. E a partir das 8 horas era 100% focado em trabalho. Então, nem me lembrava, às vezes, de Deus, em falar com o Senhor. Às vezes eu ia no banheiro, orava, mas eu achava que aquilo não era o suficiente. E quando eu chegava em casa, eu continuava pensando no meu trabalho, pensando nas atividades que eu teria que fazer no dia seguinte. E eu entendi que eu não podia mais continuar dessa forma. E outro exemplo também, que foi em relação a uma amizade que eu tive, e eu sabia que eu idolatrava essa amizade, porque o Senhor me comunicou isso.
né. Então, assim, foi uma amizade que eu gostava muito daquela pessoa, eu amava aquela pessoa, e eu sempre tentei resgatar, se é que eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, quem faz isso é o Senhor, mas eu sempre que eu podia, eu falava sobre Jesus para essa pessoa. Só que essa pessoa tinha uma certa resistência. E eu tenho que entender, né, e nós temos que entender que quem faz a obra é o Senhor. Nós plantamos a semente no coração, nós fazemos a nossa parte. Mas quem convence de fato é o Espírito Santo. E aí, por muitas vezes, eu falei de Jesus para ela, e depois de um tempo, essa amizade começou a me fazer mal. E eu me sentia triste pela forma que eu era tratada. E aí, o Senhor vê tudo isso, né, e eu estava de fato focada nessa amizade, focada em tentar resgatar aquela pessoa. Só que primeiro, como eu falei, a gente tem que entender que não somos nós que fazemos isso. E aí teve um belo dia que do nada, simplesmente do nada, essa pessoa parou de falar comigo. E aí, aquilo me deixou tão triste, aquilo acabou com o meu dia. A semana inteira foi um sofrimento terrível, foi horrível, horrível. E aí depois eu entendi, né, o Senhor falou comigo que estava derrubando os altares idólatras do meu coração. Então eu, sem perceber, achava que estava fazendo uma coisa boa e de fato eu plantei ali a semente, né? E só que eu estava colocando uma expectativa nessa amizade, eu estava colocando uma expectativa no trabalho que era acima do que eu deveria. Eu estava colocando a amizade e o trabalho em um local que pertencia somente a Jesus. E o Senhor tirou de mim essa amizade. Me doeu muito, mas depois eu entendi. Porque eu estava colocando uma pessoa no lugar que somente pertence ao Senhor. E em relação ao trabalho, eu também, né, agora eu entendi que eu estou tendo a oportunidade de ter mais tempo com o Senhor. É tanto que o meu tempo de leitura da Bíblia, o meu tempo de relacionamento ali, né, com Deus, aumentou muito, porque agora eu tenho tempo. Então, eu acho que a gente tem que levar como uma mensagem principal. Primeiro, se perguntar o que é que você está idolatrando, o que é que você está colocando no lugar de Deus. E segundo, que se você não tirar essa pessoa, ou esse trabalho, ou esse ministério, ou o que seja, se você não tirar isso do lugar de Deus, o Senhor vai tirar, da forma que te faça sofrer, talvez. Assim como eu sofri com essa amizade, eu acredito que se a gente não, nós mesmos, não reposicionarmos, ok, primeiro vai o Senhor, depois a minha família, depois os meus filhos, enfim, a minha ordem, né? Não quer dizer que isso seja uma obrigação, mas é obrigação de a gente colocar Deus em primeiro lugar. Mas se a gente não fizer isso, se a gente não fizer a nossa parte em reposicionar da forma correta, o próprio Senhor vai tirar isso do primeiro lugar. Ele vai derrubar toda a idolatria do teu coração. Então, hoje pense o que é que está ocupando o lugar que só pertence ao Senhor, para que você possa priorizar primeiro o Senhor. E como é que você prioriza o Senhor? Não se alimentando somente das porções dos domingos. O que é isso? Eu vou somente ao culto no domingo, tenho ali a minha porção, aquela mensagem já vem mastigada para mim, eu recebo, eu glorifico, mas na segunda-feira eu esqueço completamente de quem o Senhor é. Eu esqueço de falar com Ele, eu foco nas minhas coisas, eu foco na minha rotina, eu foco nos meus afazeres e deixo o Senhor de lado. Então, você só vai aprender a primeiro ter relacionamento com Ele e colocar Ele no lugar que Ele deve estar se você se relacionar com Ele. Se você tiver todos os dias como prioridade na tua vida a leitura da palavra, falar com o Senhor, se relacionar com Ele e não esperar que alguém faça isso por ti, mas você fazer isso todos os dias.
você ir atrás. É de fato extremamente importante nós recebemos a nossa porção no domingo. É muito importante nós estarmos em comunidade, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar mais. É muito interessante que quando eu comecei a leitura da palavra, há alguns anos, há 2 anos atrás mais ou menos, eu tinha uma outra percepção da palavra. E aí, conforme eu fui lendo, o Senhor foi me revelando. Então, o Senhor vai te dando entendimento conforme você vai lendo a palavra. E você só vai conseguir derrubar os altares do seu coração. Você só vai conseguir fazer o que o Senhor aprova se você tiver relacionamento com Ele. Então, quando nós nos convertemos, quando nós temos o nosso coração 100% disposto a fazer o que o Senhor quer fazer por nós fazemos o que o Senhor aprova e nós derrubamos os altares idólatras. Nós derrubamos. Então, que essa palavra possa falar contigo. Reflita hoje o que você tem que derrubar. Quais são os altares idólatras que você tem que derrubar do teu coração? E não necessariamente a idolatria são para coisas ruins, né? Porque aqui no livro de 2 Reis fala sobre altares idólatras como para outros deuses, né? O que é terrível. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque não necessariamente, às vezes, é algo ruim. Poxa, me dedicar ao meu casamento, ao meu ministério, ao meu trabalho, não é ruim de maneira nenhuma. Só que nós temos que entender que ele tem que estar nos devidos lugares e que nada, até as coisas boas, podem ocupar o lugar de Deus. E vocês têm que entender que nada pode ocupar o lugar do Senhor. Então, pense sobre isso. Essa palavra veio assim como uma flecha para mim, porque é muito interessante como essa questão dos altares idólatras se repetem na palavra, e eu decidi falar sobre isso hoje. E eu sempre peço que o Senhor me conduza, que não seja eu falando, mas o próprio Senhor falando através de mim. Então eu espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha te feito refletir, porque o evangelho é isso, nem sempre a gente vai ter palavras somente que passam a mão na nossa cabeça, mas a palavra do evangelho tem que trazer mudança na nossa vida. Então a palavra é isso. E é isso, gente. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada e até mais!